Olá, para você que está aqui me assistindo no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo a mais um vídeo das reflexões astrológicas semanais. Vamos falar nesse vídeo sobre a semana do dia 10 ao dia 16. Tem bastante coisa interessante, inclusive Mercúrio iniciando seu último movimento retrógrado do ano, e vamos ter também uma lua nova, uma lunação acontecendo no dia 12, tá? Na terça-feira. Então me acompanha aqui até o final. Se você não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Aqui falamos sempre de astrologia tradicional e esta é uma reflexão semanal para clima do dia, não é previsão sobre o seu mapa natal. Cada um de nós tem as suas particularidades, tá? Então a minha ideia aqui é trazer o fluxo diário de energia para você conseguir organizar as atividades cotidianas, não é fazer previsão sobre o seu mapa natal, nem sobre o que você está sentindo, pensando e tudo mais, tá bom? Então fica aqui comigo até o finalzinho. Aproveite e se torne membro se você gosta de estudar astrologia. Os membros já têm um vídeo exclusivo todas as semanas e eu vou postar nessa semana o nosso mini curso aqui sobre sinastria, onde vou dar algumas dicas para vocês de sinastria amorosa, como analisar, como interpretar, o que é importante a gente considerar na carta. Então, torne-se membro aí para você não perder essa também, tá bom? Mas se você quiser fazer curso mesmo, estruturado para se tornar astrólogo, eu tenho os cursos de formação e complementares na plataforma EAD. A plataforma é aprenderastrologia.com.br. Você pode adquirir os cursos separadamente, mas eu tenho planos lá que tem mais de um curso no plano. E o mais legal é que tem o cupom de 50% de desconto sobre o valor que aparece lá no site. Então é só você colocar o cupom 50OFF lá no finalzinho, onde aparece cupom em cima da palavra, você clica, ele abre o campo, você coloca o código e aí ele vai te conceder 50% de desconto sobre o valor que aparece ali. Então é uma ótima oportunidade para você iniciar os seus estudos na astrologia tradicional. Tem cursos de formação e cursos complementares, tá bom? Bom, vamos falar então dessa semana, interessantíssima. Fica aqui comigo, não é uma semana com muito aspecto, mas tem dias bem importantes, né? Então vamos ver. Iniciamos a semana, dia 10 de dezembro, à meia-noite e 35, é quando Vênus chega a um aspecto de oposição a Júpiter. Vênus está num ponto bem debilitado aqui no signo de Escorpião. Só que onde Júpiter está é o signo de regência de Vênus, né? O signo de Touro. A oposição é um aspecto desafiador, mas como Júpiter está no signo, né, que Vênus rege, ameniza um pouquinho. Um pouquinho, não muito, tá? É uma oposição de signos fixos. E aí nós temos Júpiter com característica benéfica e Vênus também. Mesmo que a oposição seja um aspecto desafiador, não vai criar um clima de mau humor. Só que leva muito a uma coisa de satisfação, desejo, atender satisfação, ampliar o otimismo em relação à vida. E aí o que a gente pode ter é aquele clima meio de acomodação, sabe? Quando a gente quer só fazer aquilo que gosta, né? Ou só quer atender aos desejos, fica voltado só para a satisfação. Então, por exemplo, se tem alguma coisa para resolver, acaba não resolvendo. Ah, deixa para depois. Ele é meio encostado, né? Então, é um clima meio encostadão, quando a gente empurra as coisas assim um pouquinho com a barriga, né? Para depois, tá? E por isso, assim, em termos de clima diário, não é tão legal. Quando a gente tiver esse aspecto, a Lua está em Escorpião, que é um signo da água, e os signos da água não têm uma expressão de movimento. Então, no domingo, ele vem meio arrastadão. Uma outra coisa importante dessa oposição é que os benéficos eles têm relação com as coisas boas da vida, a prosperidade, a confiança, tal, e fica muito voltado para atendimento das satisfações. Então, não só se encostar, assim, né? Mas, por exemplo, na aquisição de coisas, amplia muito o desejo. Então, as coisas que você pretende fazer ou adquirir, elas são muito voltadas para a satisfação, não tanto para objetividade, não tanto para solucionar as coisas, perde um pouco o sentido de praticidade e cai para esse campo aqui um pouquinho mais excessivo com desejos, tá? Então merece bastante cuidado, tá? E aí o clima vai arrastadão assim no domingo. Esse é o único movimento importante do domingo. Eles vão sentindo um pouco da preguiça do domingo mesmo, né? Agora, gente, segunda-feira vem com 3 movimentos importantes no céu. 8 horas e 11 minutos é o primeiro. É quando a Lua ingressa aqui, ó, começo de Sagitário, tá vendo? Ela tá em 0 grau de Sagitário. Esse campo aqui é bem diferente das qualidades naturais da Lua, né? A Lua tem uma característica da água e o Sagitário uma característica do fogo. O que acontece quando a Lua ingressa em Sagitário é que isso vai criando um senso de urgência, de pressa, vai levando para um ritmo um pouco mais acelerado. Então a gente já começa a segunda-feira com esse clima, né? Durante a manhã a gente já tem esse climão aí apressado.
A Lua vai ficar fora de curso, então, até antes desse momento, né? Durante toda a madrugada e o início da manhã. E aí a gente já começa a semana assim bem agitadão, assim. Outra coisa importante é que o Sagitário é um signo mutável, então ele leva um pouco mais de instabilidade. E também o que vem a seguir em termos de aspecto é um aspecto que vai acontecer bem ali no meio da manhã, né? 11 horas e 13 minutos, né? 11 horas e 13 minutos, que é a quadratura de Saturno aqui, olha, com a Lua. E aí, isso aqui, a quadratura já é um aspecto desafiador, o Saturno ele está pesadão em peixes, então vai criando um clima um pouco complicado durante toda a manhã da segunda, porque ele é agitado pela presença da Lua no signo de Sagitário, mas ele encontra empecilhos, então é como se Saturno barrasse a agilidade da Lua, né? E perdesse o clima prático do fogo, né? Da Lua em Sagitário, né? O signo do fogo tem secura, que é prático, perde um pouco. Então a gente tem a manhã da segunda com um clima um pouquinho enroscado, né? Evitem iniciar atividades na manhã da segunda que sejam complexas, porque assim já tem um clima com menos praticidade, isso vai fazer com que você se perca, se enrosque, enrole mesmo nesse nível de complexidade, tá? Então tenta manter só o que você estiver fazendo, cumpra com os procedimentos naturalmente das coisas que você estiver fazendo, com a sua rotina. Procure não alterar muito bruscamente as coisas, tá? Porque é muito fácil se enroscar, se perder. As coisas vão para um campo enrolado. Aquilo que você acha que é fácil de fazer, né? Você fala, vou fazer isso porque é fácil. Enrola, tá? Então, evita arriscar muito durante esse momento. Outra coisa que a gente tem sempre que a Lua chega a um aspecto desafiador a Saturno é aquele clima meio pesado, meio desanimado mesmo, né? Ainda mais que o Saturno está em peixes assim arrastadão, né? Ele está bem pesadão. E o próximo movimento, né, o próximo aspecto importante na segunda é às 16 horas e 17 minutos, e agora ele é um aspecto entre Mercúrio e Vênus, né? Um aspecto de 60 graus. É um aspecto leve, o Mercúrio está lento, ele já vai iniciar o movimento retrógrado ainda nessa semana, mas pode ser um momento até interessante assim para assuntos minuciosos, tá? Desde que eles não sejam radicais, não tenham riscos e tal. O Mercúrio em Capricórnio já é muito profundo, Vênus está em Escorpião também, mas só que o Mercúrio está bem lento, tá? Outra coisa, gente, é que essa característica às vezes leva para aquele campo da investigação, sabe? Querer saber. E eu não digo investigação de você ficar bisbilhotando a vida do outro, né? Nesse sentido. Mas imagina que você esteja estudando algum tema mais difícil, por exemplo. Então, esse sextil, ele naturalmente facilitaria as coisas. Você vai encontrar aquela informação que você está buscando. Mas como o Mercúrio já está muito lento, prestes a virar a direção, é legal manter atenção com os pequenos detalhes. Procure não ser excessivo nos detalhes, tá? Esse é um ponto importante, tá? Então, tem um perfil assim analítico, bem forte aí no sentido de análise. Bom, terça-feira, dia 12 de dezembro, aí às 7 horas e 5 minutos, nós temos a Lua chegando ao mesmo grau em que está Marte. Em Sagitário é bem agitado, gente, tá? Então, aqui a gente tem toda terça com bastante agitação. No momento que a Lua chega ao mesmo grau de Sagitário, e esse gráfico é calculado para Brasília, né? E o horário de Brasília também ocorre na casa 12, né? A casa 12 ela é uma casa complicada, né? De temas difíceis. Então aqui leva para um campo ansioso. Mantenha atenção, eu diria para vocês ficarem atentos a riscos, né? Apesar de ser uma característica do fogo que impulsiona, né? Alguns diriam que ela vai facilitar o sentido de coragem. O Marte é um planeta maléfico, e merece todo cuidado, porque a Lua está bem no finalzinho do ciclo dela, prestes a formar a Lua nova, né? Marte está aqui bem no meio do caminho, atrapalhando a brincadeira, e aí isso pode levar mais para um campo irritado, ansioso, assim, né? Apressado. Então, a gente tem a terça-feira com esse início de manhã, assim, bem agitada mesmo, né? Um pouquinho irritada. Procure não marcar reuniões, assuntos importantes, assim, conversas importantes durante esse momento, porque ela tende a ser bem, ela tende a ir para um campo um pouco mais tenso, né? Competitivo, irritado, ansioso, né? É um pouco bravo até, né? Às 20 horas e 32 minutos, nós vamos ter a conjunção do Sol e Lua no signo de Sagitário, em 20 e 40. E dá uma diferença significativa dependendo da maneira como a gente divide as casas do mapa. Se nós dividirmos a partir do grau exato do ascendente, a lunação ela está saindo aqui, né, da casa 6 e entrando na 5.
A casa 5 é uma casa de comemoração, do ambiente artístico, entretenimento e tal, e aí teríamos, então, a alunação regida por Júpiter, né, que é o regente do signo de Sagitário, que estaria na casa 10. Então, ficaria mais ou menos num quadro do igual, assim, sabe? É uma manutenção das coisas que estão acontecendo sem afundar muito para prejuízos. Só que quando a gente divide por signos inteiros, então todo o signo de Sagitário estaria na casa 6, porque aí o ascendente é Câncer, né? A casa 7 seria Capricórnio e a 6 ficaria com o Sagitário inteirinho. E a alunação ela vai acontecer com a Lua se afastando de Marte e chegando à conjunção com o Sol. Então, como eu falei agora há pouco para vocês, a Lua em conjunção com Marte, ela é irritada, ela é ansiosa, tem um quadro de imprevisibilidade também, de prejuízo, né? Porque Marte é um maléfico e é uma característica rápida, né? De assuntos que se desenrolam assim rapidamente num clima tenso. Aí a casa 6, gente, já é uma casa que tem os assuntos relacionados à infraestrutura. Então, o que envolve a infraestrutura e o emprego? Então, envolve aqui o ambiente industrial, questões ligadas a emprego, taxas, né? Questões ligadas às indústrias de maneira geral, mas é o ambiente da saúde coletiva também, e é o ambiente de infraestrutura de saneamento, de contexto geral de infraestrutura. Aí a estrutura de saneamento básico, de água, esgoto, de elétrica, toda que é a parte da infraestrutura do país. Então, aí já não seria muito interessante a gente ter a Lua se afastando de Marte e se aplicando ao Sol na casa 6, porque ela está carregando essa tendência desastrosa, né, para a conjunção. E aí isso traz problemas, né? Como a gente está vivendo essa questão, por exemplo, lá em Maceió e tal, que é um assunto de infraestrutura, né? Já fica com um quadro, né, com um sinal vermelho ali bem forte. Então a gente tem os quadrantes nos signos cardinais. Então, seria aqui, ó, Câncer, Capricórnio, aqui ficaria todo o signo de Áries na casa 10, né? E todo o signo de Libra na casa 4. Então, o touro viria para cá. E aí, o Júpiter, que está regendo a conjunção, entraria aqui na casa 11 e não na 10. E a casa 11 é a casa do ambiente de conselhos, o ambiente que envolve Congresso, Senado, no âmbito estadual são os deputados estaduais e tal. E também, por exemplo, em São Paulo, aqui a gente tem essa movimentação sobre privatização da Sabesp também, né? E aí esse assunto em que tem a participação de Senado, do Congresso, né, dos deputados federais ou estaduais participando de assuntos importantes do período, ele vai ficar um pouco mais forte, principalmente no que diz respeito a essa parte que envolve saneamento, né? Eu acho que pega bem esse tema de Sabesp. Então, a gente tem esses dois assuntos do momento, né? Que são ligados ao tema da Casa 6. Deve ter muitos outros, né? Que nós temos um país enorme. Mas o que está mais à tona, assim, aparecendo mais, é essa questão da mina da Braskem, né? Da mina de sal em Maceió, e a questão da privatização da Sabesp, que aqui em São Paulo foi um dos assuntos dessa última semana aí que ficou bem ativa, né? Foi aprovada aí pelos deputados estaduais a privatização da Sabesp, tá? Mas pode ter qualquer outro assunto relacionado aos assuntos de infraestrutura se movimentando também. O que a gente tem que prestar atenção é que parece que eles se desenrolam muito rapidamente, não dá tempo para aquelas manobras, né? Porque é uma característica do fogo que é rápida, principalmente em Sagitário, que tem essa tendência imprevisível, assim, né? Mutável. Então, tem uma coisa assim bem rápida se desenrolando, tá bom? Então, isso aqui para alunação, tá bom? Aí a gente tem depois quarta-feira, dia 13, com o primeiro momento importante, que é, então, Mercúrio iniciando seu movimento retrógrado. Então, exatamente às 4h09 é o momento que ele estaciona para virar a direção. Esse é o momento que vocês têm que manter atenção para os assuntos de Mercúrio, tá? Então, não é um. Eu diria assim, ó, fiquem atentos durante todo esse dia 13, com postagens, conversas diretas, né? WhatsApps e tudo mais, porque é um pouquinho estridente. E também os assuntos ligados a equipamentos eletrônicos, a rede elétrica, a sinal de internet, né, essas coisas todas. Pode conciliar também com essa, a gente vê aí no âmbito astronômico, está todo mundo falando, né, das tempestades solares, o Sol está no pico do ciclo dele, então, né, tá ali a todo vapor, e as tempestades solares, quando elas atingem muito fortemente a Terra, elas provocam a oscilação dos sinais, né, problemas com satélites e tudo mais. Então vai cair, conciliar bem com o momento que o Mercúrio vira a direção. Fica atenção.
Mas todo assunto de comunicação, trânsitos, procedimentos, estudos também merecem cuidado aí nessa virada de direção de Mercúrio, né? Às 12h31, a Lua vai ingressar no signo de Capricórnio. Como o Capricórnio é um signo da Terra, tem a secura, mas tem a frieza, ele diminui um pouco a barulheira, assim, a agitação. Vai para um campo mais produtivo e concentrado. Na verdade, assim, ele tem uma tendência mais prática para realizar as coisas e menos agitada, né? Tá? Então, favorece questões da organização, de estruturação dos seus procedimentos gerais e tudo mais, né? Um dia prático, as coisas fluem de maneira descomplicada. 15h39, aí a gente tem a Lua chegando a um aspecto harmonioso aqui a Saturno, ela está em 1,50, Saturno está aqui em 1,50 de peixes. Como a Lua está no signo da regência de Saturno, esse aspecto é leve, ele ganha um pontinho a mais aqui, né? Ganha um fluxo e pode ser interessante aí para manutenção das coisas, reorganização, adaptação. Ele tira um pouco da lentidão de Saturno aqui no signo de peixes, né? Então, para esses assuntos já pode ser um pouquinho mais interessante. 22h50 aqui do dia 13, aí nós temos a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Júpiter. A Lua vai estar aqui ó, em 6h04 e vai chegar a esse aspecto harmonioso a Júpiter. Para a Lua é bom, né? Júpiter está na exaltação da Lua. Para Júpiter já não é muito bom, não. Esse signo onde a Lua está, o Capricórnio, é o ponto de queda de Júpiter. Ainda assim, a natureza do aspecto é harmoniosa e não cria um clima de imprevisibilidade nem agitação. Ele só é mais retentivo. Que a gente pode pensar, por exemplo, vamos pensar assim: se você estiver buscando comprar, está lá pesquisando comprar alguma coisa, ele fica para um campo muito mais prático da compra do que do desejo. Então a gente vai observar muito mais, né? Valor do objeto, né, que você está comprando, as características do objeto e tal, mais do que se o objeto te traz status, se ele é bonito, tá? Então ele vai para um campo mais assim, tira aquele glamour, né, natural do Júpiter sendo um benéfico e concentra mais para um sentido de praticidade de maneira geral, tá? Mas é um aspecto harmonioso, bem satisfatório, calmo também, né? Tem um perfil aqui bem calmo, tá? Durante a quarta-feira, dia 13. Agora, quinta-feira, dia 14, gente, já traz aqui às 2h46 essa conjunção aqui de Lua com Mercúrio. Mercúrio está lento, virou a direção. Só que é uma conjunção no signo de Capricórnio, ela tende a ser um pouquinho além da média, com detalhes, com análise. Então, ela tem um perfil muito crítico. Dependendo do que você estiver programando para realizar, pode ser um pouquinho desafiador, né? Por exemplo, se você tiver com pressa, tiver que realizar um assunto com uma tendência um pouco mais prática, isso aqui já emperra muito em pequenos detalhes. Sabe quando vai para o campo da perfeição? Então evitem isso. Como o Mercúrio está lento e no movimento retrógrado não é tão legal, não é tão satisfatório, tá? 7h55, aí nós vamos ter a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Vênus. E aí Vênus está aqui em Escorpião também muito prejudicada, a Lua também está, é um aspecto leve, não vai causar muito movimento assim, né, expansivo, harmonioso, energético. Mesmo Vênus sendo benéfica ali no signo de Escorpião, ela está com uma tendência mais profunda, né? Mas só que instiga muito, gente, que desejos de satisfação de uma maneira geral. Ainda assim não cria mau humor, né? Mas todo esse período de trânsito da Lua em Capricórnio, como ele tem uma tendência muito prática, qualquer aspecto que forma, mesmo sendo harmonioso, ele fica para um olhar assim, vamos dizer, da qualidade, né? Então, esse ainda, né, que envolve a Vênus, ele volta-se muito para a qualidade da coisa, né? Fica minucioso em qualidade, tá? Atendimento de satisfação, desejo, também. Dia 15, sexta-feira, às 14h56, temos a Lua ingressando no signo de Aquário. Pode criar um pouquinho mais de velocidade, pensando no clima do dia, mas o signo de Aquário ele tem umidade, então ele perde toda a praticidade, né, do dia. O que a gente tem que manter atenção é porque a umidade ela representa envolvimento e a Lua tem umidade também, então ela está num signo que tem uma característica parecida com a dela. Isso faz com que a gente se enrosque com as coisas do ambiente de maneira geral. Então, aquilo que poderia ser feito de uma maneira bem tranquila, né? Até procedimento cotidiano, acaba se perdendo um pouco, se enroscando um pouco com as coisas, tá? Então, procure manter-se consciente
dos procedimentos. Procura não mudar muito, alterar, porque você pode se perder aí no meio do caminho com as coisas, tá? De uma maneira geral. Se a gente pensar que tradicionalmente o aquário é regido por Saturno e o Saturno está em peixes, bem fraco, vai prejudicar ainda mais o sentido de praticidade das coisas. O que acontece é que a gente se enrosca, né, com complexidades bobas do dia a dia e aí perde praticidade, isso prejudica a produtividade, tá? Então, é legal você se manter bem firme aí nos seus procedimentos. Se você costuma colocar horários para realizar as coisas ou fazer uma programação de atividades diária, cumpra com isso. Procura não mudar muito, porque pode se perder aí no meio do caminho, depois dar um trabalhão para voltar, vai prejudicar a qualidade e o resultado final também. O dia 16, que é sábado, tem 3 momentos aqui interessantes. Meia-noite e 52, nós vamos ter a Lua chegando a uma quadratura a Júpiter. Aí, de novo, beneficia a condição da Lua aqui, né? No signo de Touro. Para Júpiter, não facilita muito a vida, né? Mas é uma quadratura, então ela excede um pouquinho, enrosca um pouquinho no ritmo. Aí a gente perde praticidade, fica meio paradão. O clima é bem parado aqui nesse momento, tá? Por isso, para atividades que requerem agilidade, muito movimento, esse daqui não é um momento muito interessante. Enrosca também no sentido de confiança em relação às coisas, pode ir para um campo excessivo também de esperanças e tudo mais. Agora, às 14 horas e 33, a Lua chega em um aspecto desafiador a Vênus, tá? Bom, e aí, de novo, a gente tem prejuízo de Vênus aqui né, durante a semana, assim, prejudicando a condição da Lua. Vênus é um benéfico, mas está bem enroscado ali no signo de Escorpião. Isso tende para um campo enciumado, tende para um campo muito analítico, tende a enroscar mesmo, assim, ele traz um prejuízo. Os assuntos de Vênus que envolvem estética, layout, beleza, o dinheiro, a moeda, já tem um prejuízo durante esse momento aqui, para os assuntos de uma forma geral. E apesar da Lua estar num signo do ar, ele tem uma tendência muito emocional, porque tanto Vênus está prejudicada em Escorpião, como a Lua também tem um prejuízo aqui em Escorpião, então esse aspecto faz com que a Lua enxergue esse prejuízo. E aí a gente fica enroscado com as questões emocionais. Então lembra que eu falei? Lua tem unidade, o Aquário também, a gente se envolve com as coisas. Aqui se envolve mais ainda. Então mantenha atenção aqui na tarde do sábado, né, para não se perder aí nos pequenos detalhes, para não ficar demasiadamente crítico aí com as coisas. E às 17h52, aí é o momento em que a gente tem um aspecto leve entre a Lua e Marte, tá? Bom, a Marte está em Sagitário, já vai agitar um pouquinho mais o clima, né? Então, assim, olha, desde as 14h53 no aspecto com Vênus, vocês vão percebendo que depois disso começa a ganhar um pouquinho mais de agilidade, mais de ânimo também. Aí a gente está falando da Lua chegando a um aspecto harmonioso a Marte no signo do fogo. Então, vai ampliando um pouco mais a velocidade, o clima, vai agitando um pouquinho mais, né? O aspecto é harmonioso, então não chega a gerar empecilhos. Ele vai criando mesmo um campo mais de coragem, de iniciativa, mais favorável para o risco, tá bom? Assim a gente termina essa semana, gente. Então, vocês viram que é uma semana que tem bastante movimento, 2 aí significativos, Mercúrio retrógrado e a Lua nova. Programe as suas atividades para você ter resultados melhores aqui de acordo com o clima, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e de deixar os seus comentários. Coloca uma figurinha aí para mim, tá? Não, um comentário que já me ajuda, tá bom? Beijão para todos vocês. Até a próxima semana, então. Até mais.